no livro de João, não é o Evangelho não, tá? Epístola de João, capítulo 1. João, 1 de João, 4:18. 1 de João 4, versículo 18. Quem achou, diga amém. Aleluia. 1 de João, capítulo 4, versículo 18 e 19. Diz assim: na caridade, vamos trocar a caridade por amor, porque todo mundo sabe que é a mesma coisa. Então vamos dizer assim, ó, no amor não há, e nós vamos trocar o temor pelo medo, que também é a mesma coisa nesse sentido desta palavra. Às vezes, quando a Bíblia está falando de temor, ela está dizendo a palavra medo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena. O que tem medo não é perfeito em amor. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Repete comigo: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aleluia, pode sentar no seu lugar. Ontem nós estávamos, como a Eudilene falou aqui, ontem teve um trabalho, irmãos, assim, maravilhoso na casa da nossa irmã Núbia. A Núbia, ela me ligou tem um tempo atrás, ela disse: pastora, Deus fez gerar no meu coração o desejo de criar um culto lá em casa. Eu queria pedir permissão a vocês, se vocês me liberam para isso. Vai ser assim, pastora, um encontro de mulheres com a finalidade de ganhar vidas e de edificar quem já conhece Jesus. Irmãos, achei assim a ideia genial. Nos tempos corridos como esse, você abrir mão de aproveitar um sábado, irmãos, para estar ali cuidando de vidas, irmãos, é maravilhoso. E quando ela disse isso, eu falei: olha, Núbia, já está liberado. Com certeza que o Senhor te abençoe e que flui. E ela disse: pastor, eu queria que a senhora fosse lá na abertura, que a senhora fosse a pessoa que ministrasse na abertura. Eu falei: com certeza também estarei lá. E passou, e ontem foi o dia, eu estava lá, irmãos. Foi uma glória. Quem estava lá ontem, irmãos? Foi glória ou não foi? Foi bênção, irmãos. O Senhor assim falou de um modo muito especial. E enquanto eu estava ali, irmãos, ouvindo os testemunhos que as pessoas davam, o Senhor falou poderosamente comigo para que eu analisasse mais sobre o medo. Como é que o Senhor trouxe isso ao meu coração, Selma? Uma das vizinhas da Núbia que serve ao Senhor, na sua oportunidade, ela deu um testemunho. E qual foi o testemunho dela? Ela disse que o sonho da vida dela, né, quanto mulher, era ser mãe. Ela casou e já casou com esse objetivo de ser mãe. E ela já queria logo ter filho. Isso já foi um acordado entre ela e o esposo. Ter filho muito rápido. E ela engravidou pela primeira vez e ela perdeu, teve um aborto espontâneo, perdeu o filho. Mas ela não desistiu, Renata. Ela engravidou pela segunda vez e ela perdeu novamente o filho. E ela não desistiu. E ela engravidou pela terceira vez, Selma. E o que aconteceu? O que aconteceu? O que tu acha que aconteceu? Ela perdeu o filho. Novamente. Mas ela desistiu? Não. Ela engravidou, tentou e engravidou novamente. Da quarta vez. Ela segurou o filho? Sim, segurou. Vamos falar mais assim, irmãos. Ela segurou o filho? Sim. Mas ela disse que quando ela descobriu que estava grávida, a primeira coisa que veio no coração dela, Ana, foi medo. Ela disse que ela sentiu medo de abortar espontaneamente novamente, porque isso já havia acontecido
nas 3 vezes anteriores. E quando ela falou a palavra medo, irmão, já viu quando aquela palavra, do mesmo jeito que a Udilene falou, que quando a irmã falou o versículo, se eu tão somente tocar nas vestes do Senhor, serei curada. Ela disse que aquilo saltou ao coração dela, independente do que ela fez ali depois daquele momento, aquela palavra ficou no coração dela. Quando aquela mulher falou a palavra medo, irmãos, imediatamente, algo estalou em mim. E eu falei assim, meu Deus, realmente o medo é paralisador se a gente deixar ele nos dominar. E eu já tinha preparado uma palavra, claro que eu salteei aquilo, porque entendi que Deus queria falar sobre aquilo naquele momento, né? Que era sobre medo. E eu falei, Senhor, eu vou estudar, eu vou preparar alguma coisa sobre medo, porque primeiro o Senhor vai falar comigo, porque saltou ao meu coração. E quando foi hoje, era 12:30, e Henrique falou assim, Eliane, tem condições de você dirigir o culto hoje e separar alguém para pregar? Eu falei, impossível eu separar alguém para pregar, meu amor. Como é que eu vou ligar 12:30 para a casa de alguém e dizer, tu é o pregador da noite? Eu não vou fazer isso com o próximo, porque eu não gosto que o próximo faça isso comigo. Eu até pensei assim, acho que eu vou ligar para a Eudilene. Aí eu falei, não, aí eu vou infartar a menina, né? Pô, no mesmo dia ela vai ficar nervosa, né? E eu falei, Senhor, eu vou estudar um pouquinho sobre medo, para ver o que o Senhor tem para falar para nós. Então eu quero te dizer uma coisa, se Deus falou para mim, irmãos, e eu sou sua pastora, eu tenho palavras proféticas neste lugar, Ele falou para mim, para eu viver e passar para vocês. Para que vocês experimentem isso. O medo, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem é o verdadeiro amor? Gente, quem é? Vocês estão com dificuldade para falar, irmãos? Ou estão inseguros? Quem é o verdadeiro amor? Jesus, irmãos. Isso precisa estar muito certeiro no teu coração. O verdadeiro amor é o Senhor, irmãos. Você vai vivenciar outros amores profundos, como o amor de uma mãe para com um filho, como um amor num relacionamento, como um amor na amizade. Mas o verdadeiro amor, a referência de amor é Jesus. Então, Jesus lança fora todo medo. O medo, irmãos, ele faz parte da nossa configuração. Não tem quem não tenha medo. Não tem. Tem algumas emoções que elas são primárias. Você já nasce quanto ser humano com isso. Algumas pessoas dizem que são 7 emoções primárias do ser humano. Tem outra linha que diz que são 6. As emoções primárias. E tem outra linha que diz que são 5 as emoções primárias. Eu gosto dessa que diz que são 5 as emoções primárias. O que é isso, irmão? É o que eu já falei para você. Você já nasce, Gisela, com isso. Você já nasce, irmãos, com amor. Estou falando dos psicopatas não, tá? Que eles são considerados sem sentimentos. Estou dizendo de ser como eu e você, normais. O amor. Diz assim, ó, eu já nasci com amor. A alegria é uma emoção que tu já nasce com ela. Às vezes a gente confunde alegria com felicidade. Irmãos, felicidade é algo momentâneo. A alegria é algo inerente do ser humano. A alegria é o mesmo que satisfação, gozo, prazer. Você já viu que até bebê tem isso, irmãos? Dá uma mamadeira para ele. Ó, satisfação, olha a alegria que ele sente. Isso é inerente do ser humano. É inerente do ser humano a tristeza. Todos nós, irmãos, já nascemos e sabemos que um dia ficaremos tristes.
Então, isso não é de uma pessoa e de outra. Tem umas pessoas que vão desenvolver uma tristeza maior, mas é inerente do ser humano. O sentimento de tristeza é inerente. Outro sentimento, irmãos, que é inerente do ser humano. Outra emoção, desculpa. Outra emoção que é inerente do ser humano é a raiva. A gente já nasce com a raiva. Já viu aquilo que a gente chama no bebê de birra? Insatisfação pelo sentimento, pela uma emoção de raiva por não estar gostando daquilo que ele está vivenciando naquele momento. E a outra emoção que configura a nossa estrutura quanto pessoa é o medo. Vamos nascer com essas emoções: amor, alegria, tristeza, medo e raiva. Todo mundo tem. Olha para quem está do teu lado assim, ó. Ele tem, você também. Agora, irmãos, qual a diferença? Que a gente precisa entender também que as emoções, essas emoções, elas não são boas nem ruins, elas são emoções. Está ali. Agora, o sentimento que move essa emoção pode ser positivo ou negativo. Como assim, pastora? O amor pode ser positivo ou negativo? Como assim a raiva pode ser positiva? Raiva é sempre negativa. Ah, pastora, a tristeza é sempre negativo. Não. Toda emoção pode ser positiva ou negativa. O amor não é algo bom? E não tem gente, por não entender, acha que está matando por amor? Quem ama, mata, irmãos. Quem ama, protege. E a pessoa, por não entender, ser movida por algo negativo, aí atrela o amor, um sentimento negativo, pode matar alguém. O amor positivo é aquele que você dá gratuitamente. Você vê, irmãos, que a criança, eu dou exemplo da criança porque nasce aquele serzinho, né? E é a gente que vai instruindo para que aquele ser se desenvolva da maneira que você entende que é a melhor maneira possível. Pelo menos eu creio que é assim que os pais educam os filhos. Não, vou proibir isso porque isso eu entendo que é melhor. Isso eu vou tentar ensinar porque eu acho que meu filho precisa entender sobre isso. Então, a criança, quando ela nasce, irmão, você pode perceber que ela não fala, né? Ela só chora, expressa aquelas emoções, né? Através do choro, de algum toque, mas ela já tem uma ligação profunda com quem convive muito com ela. A criança escuta o pai chegar do trabalho, ou a mãe, ela já fica como? Ó o amor se manifestando na criança. Se manifesta, ela quer ter aquela pessoa perto dela. Ela gosta daquela emoção. Está jogando a emoção para o lado positivo. Ah, pastora, como é que a raiva pode ser positiva? Porque eu só enxergo a raiva negativa. Não, irmãos. Tem gente que com raiva se autodestrói, destrói a humanidade. Mas tem gente que com raiva, irmãos, dá a volta por cima e investe, irmãos, em si mesmo. Eu lembro que ontem eu estava até postei algumas coisas sobre a minha avó, né? Que eu botei uma foto lá no grupo das minhas primas e elas disseram, eu até me espantei, toda a vida todo mundo disse que eu parecia com a minha avó paterna. Só que eu sou bem mais clarinha que a minha avó paterna. E eu botei a foto lá, minhas primas, Miquinha, acho que não me via há muito tempo, tu tá a cara da tua avó Pororoca. Aí eu pensei, gente, nunca me achei parecida com a minha avó Pororoca, eu botei para elas, isso para mim é uma novidade. Aí eu olhei a foto,
Aí o Léo também está no grupo, me mandou mensagem na hora. Maninha, tu tá a cara dela mesmo. Aí eu olhei e falei, gente, me autodescobri. Estou parecendo com a minha avó. Mas a minha avó, irmãos, quando eu era pequena, ela despertava um sentimento em mim. Um sentimento de raiva. Uma emoção de raiva, Angélica. E uma das coisas que fazia a minha avó despertar a minha emoção de raiva com um sentimento negativo é quando ela dizia assim, tu não vai prestar para nada. Já se vê só de olhar para você. Pensa numa raiva, irmãos. Mas pensa numa grande raiva. É o que eu sentia. Mas todas as vezes que minha avó falava isso, sabe o que eu pensava? Vou fazer o contrário. Só para tu ver que tu não tem influência nenhuma sobre a minha vida. Eu poderia pegar aquelas palavras, irmãos, aquela raiva, levar para o lado negativo, e já que eu não presto para nada, e sobre a consciência dela, o meu futuro já estava predestinado, eu poderia fazer um monte de coisa errada e dizer, tô nem aí. Não, irmãos. Levei a raiva para o lado positivo. Então, todos os sentimentos, irmãos, a gente tem que aprender a controlar. Levanta as tuas mãos e diga assim, eu preciso aprender a controlar as minhas emoções. O que tu está vivendo agora? O que tu está vivendo agora, esse momento? Como é que está a sua vida? É resultado das suas emoções. É resultado. Por quê? Se emoção é amor, se emoção é tristeza, raiva, medo, esqueci o outro, e alegria, todas as minhas decisões, Jadson, vai ser pautado nesses sentimentos. Então, se o que eu e você estamos vivendo agora é insatisfatório para a nossa vida, a tendência é a gente aprender a controlar as nossas emoções para termos um resultado diferente. Você pode ver, irmãos, que quando a gente posta no Face alguma coisa assim, é muito comum as pessoas falarem, quer vencer, fica de boca calada. Tipo essas frases assim. Sempre tem alguém que manifesta e fala assim, isso é muito difícil, por isso não venço. Ficar calado é difícil. Irmão, você precisa vencer suas emoções de verdade. Eu estou batendo um papo com você, mas que você precisa colocar isso na tua cabeça. Porque, irmãos, quem tu não vence acaba te vencendo. Quem tu não vence vai vencer você. Isso é fato. A emoção, irmãos, ela tem origem na palavra emergir. Ou seja, as emoções é aquilo que vai saltar de você. É aquilo que vai sair de dentro de você. O que está saindo de dentro de você hoje, nessa noite? Pensa que se sua vida, se a minha vida fosse um carro, o combustível desse carro seria as nossas emoções. A gente pega um carro, vai lá no posto, bota gasolina, bota álcool, bota gás, sei lá o quê. Isso faz o carro se mover. O que move as nossas vidas, Sônia, são as nossas emoções. E como é que os seus sentimentos positivos e negativos estão resultando nas suas emoções? Você tem noção? Qual é uma emoção que você experimenta e você não gosta de experimentar, porque você não sabe jogar ela para o lado positivo?
eu penso que as duas mais difíceis, para mim, é a raiva e o medo. Você jogar a raiva para o lado positivo é trabalhar muito, né, irmãos? Esse dia eu até postei lá no Zap também, né, no status, eu postei um videozinho, eu gosto muito dos comentários da Giovanna Antonelli, e um deles foi esse, ela dizendo que quando ela acorda, né, não importa, ela acorda, abre um sorriso, mandando energia para o cérebro dela, para o cérebro entender que ela está feliz, independente dela estar ou não. Sabe o que é isso, irmãos? Isso não é positivismo. Isso é você trabalhar no sentimento que você quer sentir. Satanás quer trazer todos os sentimentos para nós, Josiane, de maneira negativa. Mas somos nós que decidimos se vai ser positivo ou negativo. O que você vai decidir, irmãos? Fazer com as suas emoções? A gente vai falar sobre o medo, irmãos. O medo, nós podemos, ao sentir essa emoção de medo, Jadson, a gente pode reagir de 3 maneiras a essa emoção. A gente pode reagir quando sente medo, paralisando. Medo paralisa. Eudilene falou aqui um pouquinho sobre o medo. Ela disse que ela conhecia a pessoa, mas estava em um lugar que todo mundo sabe que é perigoso, né? Imagino que deu um branco na cabeça dela, porque estava com medo do local. O medo paralisou naquele momento o pensar dela. Então, o medo pode te paralisar, o medo pode te fazer fugir, e o medo pode te fazer lutar. Então diz assim comigo, ó, o medo pode me fazer parar, fugir ou lutar. O que você vai fazer com esse medo, aí já é decisão sua. Aí é decisão sua, diante da emoção que você está sentindo. Você já sentiu um medo paralisador de verdade, semelhante esse que a Eudilene falou? Você já sentiu um medo que tu só queria fugir daquilo? Mas tu já sentiu um medo que tu tinha que lutar e não tinha outra saída? Tem medo que tu tem que lutar, irmãos. O medo, irmãos, a origem do medo mesmo serve para quê? Por que Deus nos fez com essa configuração de já nascer com medo? Nós nascemos com a emoção do medo, mas isso não pode nos fazer pessoas medrosas, que é diferente. A pessoa medrosa é a pessoa que pegou a emoção do medo e levou para o lado negativo. Para que nós nascemos? Por que nós nascemos com medo? Porque o medo, irmãos, ele serve, na verdade, para nós mesmos nos proteger. É um instinto de sobrevivência. Você já viu que é muito comum? Eu fiz pedagogia infantil. E eu lembro que a professora que me deu pedagogia infantil, a Jaelita, era sensacional dando aula. E uma das coisas que ela explicou na aula, e que eu realmente desconhecia e não sabia, ela explicou sobre alguns choros do bebê recém-nascido. E ela disse naquela aula, e eu lembro claramente até hoje, que o que mais fazia os bebês recém-nascidos chorar era a sensação de medo. Ela disse que, às vezes, o bebê está lá no cantinho, a mãe deixou ele deitadinho, e do nada ele começa a chorar, e a mãe corre para ver se está com cólica, se aconteceu alguma coisa, e a mãe olha e aparentemente não aconteceu nada. A criança está no mesmo lugar, mas a criança está chorando, e não está com fome, não está mijada, não está cagada, está higienizada e está chorando. Aí ela explicou, sabe por que, Jadson, isso acontece? Ela disse, naquela época, né, não sei se hoje ainda se usa isso, né, mas se usava muito mosquiteiro, né?
que era para proteger as crianças, né, dos mosquitinhos. Hoje bota já, bebê quase recém-nascido já tem produto para jogar na pele, no ar e para tudo. E ela disse que os maiores choros de criança eram por causa desses mosquiteiros. Porque ela disse que conforme o mosquiteiro balança e faz movimento ali no berço, daquela sensação, a criança tem uma sensação que tem alguém chegando perto dela. Qualquer vento traz para a criança a sensação de medo. E ela disse que outra coisa que despertava a sensação de medo, e por isso que as crianças choravam, é que quando elas, qualquer movimento que elas fazem na mão, se movimentar qualquer coisa que está dentro do berço, e a criança, aquilo ainda é desconhecido para a criança. Você vê que a mãe tem um bebê, irmãos, mas o bebê tem tanto brinquedo, mas tanto brinquedo que envolve aquela criança que ela nem tem noção. E quando a criança esbarra com alguma coisa daquela, ela tem sensação de medo, de que ela está sendo atacada. Então, a proteção é o quê? Vou chorar porque eu vou ser socorrida. É isso que acontece sempre. A criança chora e o adulto corre para socorrer. E mesmo tão pequenina, a criança vai fazendo isso repetidamente, porque ela está, sensação boa, de alegria, depois do choro, e ela sabe o que ela está sentindo. Então, o medo serve para nos proteger. A gente está aqui, irmãos. Imagina, eu estou aqui no púlpito. Aí, de repente, eu estou falando com vocês aqui, eu vejo um leão entrando ali. Se o leão está entrando ali, irmão, o que tu acha que eu vou fazer? Eu vou correr de medo. Duas portas é que eu vou sair primeiro, irmãos. Ou eu vou sair por essa ou por essa. E vocês vão ter que se virar aí do jeito de vocês. Mas eu vou sair porque eu tenho consciência que esse medo, ele vai trazer proteção à minha vida. Porque se eu ficar, o bicho vai pegar. Então, quando o Senhor colocou medo em nós, esse é o intuito. Medo para proteção. O medo, irmãos, sei se você já ouviu alguém falar espírito de medo. Já ouviu falar? A Bíblia fala sobre o espírito de medo, irmãos. Abre a sua Bíblia lá em 2 Timóteo 1,7, irmãos. Só para a gente entender. 2 Timóteo diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor, que é medo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Mas olha o que Ele nos deu. O espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Só que espírito de medo é diferente da emoção medo. São duas coisas diferentes. O espírito de medo, o que a gente faz com ele? A gente repreende, ele cai. Repete comigo assim, o espírito de medo, a gente repreende. E ele cai, irmãos, ele sai, ele foge. Isso é o que acontece. Você vence espírito de medo com oração. Agora, medo contra emoção, não adianta oração não, irmãos. Medo contra oração, sabe como é que tu vai vencer? Posicionamento, determinação, controle sobre aquele sentimento. Porque não adianta tu fugir, irmãos. Eu quero que tu feche o teu olho rapidinho e eu quero que você pense qual é o maior medo que tu tem na tua vida, irmãos. Qual é o seu maior medo? Não sei qual é o teu maior medo. Já parou para pensar nisso, irmãos? Pode abrir teu olho. Olha o que Jó diz, irmãos. O que eu mais temia, o que eu mais tinha medo, me sobreveio. Eu lembro, irmãos, que o meu maior medo era perder alguém da minha família, assim, meu núcleo familiar mesmo. Esse era o meu maior medo, irmãos. Eu não sei como é que você faz com as suas orações, mas a minha diz que eu me converti, eu fazia essa oração. Senhor, não tem estrutura, Senhor.
Esse era o meu maior medo. E às vezes, quando você vive o seu maior medo, você precisa, irmão, de Deus para você não sucumbir em meio àquela experiência. É por isso, irmãos, que a gente precisa entender que o medo precisa ser dominado. Porque tem como, irmãos, de verdade, eu não perder ninguém da minha família e você não perder ninguém da tua? Não tem como, irmãos, isso vai acontecer, é triste, mas é verdade, Jade. O que a gente precisa fazer é condicionar o nosso coração a entender isso, para esse medo não nos destruir. Porque, irmão, eu vou dizer por mim. Antes de eu perder o meu irmão, o meu medo era tão grande que eu não conseguia imaginar, Rafael. Tu tem noção do que não é imaginar? Eu não gostava nem daquela brincadeira. E se tua mãe morrer? E se teu pai morrer? E se teu irmão morrer? Irmão, até essa brincadeira para mim era desagradável. Porque eu tinha um medo assim, que me dominava de tal maneira, irmãos, que ele paralisava a minha vida. Qual o medo que te paralisa? Ah, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de perder um filho, ah, eu tenho medo de morrer sozinho, ah, eu tenho medo de o meu cônjuge me trair, ah, eu tenho medo disso. Irmãos, vai orar, porque talvez você vá precisar viver por uma experiência dessa, que é o seu maior medo. Porque tem medo, irmãos, que vai precisar ser vencido de verdade. Você precisa cuidar do seu emocional. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi. A primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, que quando eu estou coberto de medo, é porque, na verdade, eu estou fugindo da presença do Senhor. Depois que Adão e Eva pecaram e fugiram da presença do Senhor, eles foram tomados pelo medo. Que medo tu tem sentido? Que medo que está te levando para longe da presença do Senhor? Eu quero te convidar hoje a não sair da... Quando eu digo presença, irmãos, eu digo chamado, eu digo a sua vida. Que tipo de medo tu tem sentido, irmãos? Sabe qual é o melhor lugar para a gente lançar fora todo medo? É o amor do Pai. Irmãos, o amor do Pai nos encoraja. O amor do Pai nos faz entender que tem algo grande para a nossa vida e Ele não quer que a gente fuja da presença dEle. Olha o amor fazendo com que a pessoa fuja. Adão e Eva, ó, saindo, fugindo. Porque foi tomado pelo medo. Quantas pessoas, irmãos, deixam de arriscar na vida porque são tomadas pelo medo? O medo, ele revela, irmãos, que a gente está se afastando da presença do Senhor. O medo revela isso. Quando a gente começa a ter muito medo disso, daquilo, da colade, mas é porque, na verdade, a gente não está entendendo que o Senhor é o nosso Abba. Ai, eu tenho medo de que a minha conta bancária zere. O Senhor é a tua providência. Ai, eu tenho medo de perder o emprego. Irmãos, o Senhor é teu patrão. Ai, eu tenho medo de perder o meu cônjuge.
cônjuge. Irmão, tu só vai perder se tu nunca teve, mas se é do Senhor vai fluir. Se não for que o Senhor te dê coisas boas. Ai, pastora, mas eu tenho medo da solidão. Irmãos, eu não acredito que crente vive solidão. Eu acredito que crente pode ter seus momentos de solitude. Mas solidão tendo um pai presente na tua vida em todos os momentos. Eu te convido a você sentar no colo desse pai que não te deixa sozinho. Não saia da presença desse pai. Não saia de verdade, porque o Senhor é aquele que vai te encher de coragem para a sua vida não ser destruída. O medo não vai te paralisar, porque tu conhece aquele que te faz andar. O medo, irmãos, abra a tua Bíblia lá no livro de Marcos 14, do 66 ao 72. Para a gente andar mais rápido, não precisa nem abrir. O que acontece aí nessa história que eu acabei de mandar você abrir? É a história quando Pedro nega o Senhor. Pegam Jesus para crucificar. E agora uma mulher, irmãos, olha para Pedro e diz assim: tu és um deles. Tu parece com ele. E Pedro diz: não, eu não. Aí o galo canta. Aí eles falam novamente: não, mas tu parece. Ele diz: não. Sabe por que Pedro age assim, irmãos? Porque, na verdade, o medo, irmãos, manipula até o nosso comportamento. Tu consegue imaginar Pedro medroso? É até difícil de ver Pedro medroso com toda a audácia que ele tem durante todo o seu percurso na Bíblia, né? Um cara sanguíneo daquele. Mas olha o que o medo faz. Ele olha Jesus e pensa: primeiro vai ser ele, depois vai sobrar para mim. Então vou tentar me proteger. Não deixe o medo moldar o seu comportamento. Não deixa o medo te fazer coisas que você não faria se não tivesse tomado por essa emoção. O medo, irmãos, traz desequilíbrio na nossa vida. Medo traz desequilíbrio. O medo faz, irmãos, a gente se encovardar, às vezes, diante de algo sublento, irmãos, assim, obsoleto. Você sequer vai viver aquilo, mas você antecede aquilo de tal maneira. E enquanto você se mostrar medroso ou medrosa, irmãos, alguém vai sair vencedor diante dessa situação. Molda suas emoções para que a história da sua vida seja outra. Eu não gosto. Eu tenho, 5 irmãos, mas tem um irmão que eu admiro muito, irmãos. A maneira dele agir. Ele é um garoto assim, corajoso. Posso dizer que entre a gente ali, os dois mais corajosos, eu acho ele e o Marley. O Léo. Mas o Léo é um garoto que não tem medo de arriscar. Ele não tem medo de arriscar. Ele é um cara que ele até pede um conselho, que é prudência. Quando ele está diante de uma situação, normalmente, maninha, o que tu acha disso, pastorinha? Aí eu digo para ele: faz o que está no teu coração, cara, porque eu não vou dar decisão para a vida de ninguém, senão eu me ferro, né, irmão? Faz o que está no teu coração. Mas eu faria dessa maneira. E aí ele fala assim: vou fazer. Irmãos, ele nem anda com Jesus, olha só, irmãos. Ele nem anda com o pai que nós temos. Aí ele diz assim: vou fazer, porque o melhor me espera, eu mereço o melhor. Não é assim, Lili?
Eu mereço o melhor. Tu entende que tu merece o melhor, irmãos? Tu que tem um pai que te chama de filha e de filho. Mas às vezes, irmãos, a gente não entende as palavras proféticas que saem do altar. Está saindo do altar hoje. Tenha coragem. Não deixe o medo te vencer. Começa a profetizar sobre a tua vida aquilo que você espera e as portas se abrirão. Eu lembro, irmãos, um dos medos recentes que eu senti foi quando eu tomei a decisão de começar a trabalhar praticamente sozinha. Vocês sabem que eu trabalhava no escritório de um casal de amigo e eu cheguei à conclusão que não dava para mim, não pela pessoa deles, que assim, são sensacionais. Não tenho o que reclamar, de verdade, são amigos, me ajuda até hoje no que eu preciso, até porque ele está ano-luz na minha frente, ela não, que ela se formou comigo e a gente foi evoluindo junto. Mas ele, assim, cara é crânio. Então, irmãos, e eu estava ali, eu não conseguia desenvolver. A culpa não era dele. Não era dele, Rafael. Ele sentava comigo e com a esposa dele e dizia assim, eu vou ensinar isso para vocês aprendam a se virar, hein? Não pode ficar toda hora perguntando. E eu me acomodei. Porque todas as vezes, Ana, que eu precisava, mesmo que ele já tivesse me explicado, eu condicionei o meu cérebro a ficar preguiçoso. Porque eu pensava assim, só eu ir no Vini, o Vini me explica. E ele, muito generoso, quando eu pedia para ele me explicar algo que ele já tinha explicado, ele falava assim, já expliquei isso para vocês, né? Quero ver se eu morrer. Eu nem imaginava ele morrendo, irmãos. Porque eu pensava assim, esse cabeçudo, vou tirar tudo que eu posso da cabeça dele. Mas teve um dia, irmãos, que eu percebi que eu estava muito acomodada, Fabiana. Muito acomodada em receber aquela ajuda. E o Senhor falou para mim assim, você precisa dar voo mais altos. Irmãos, mas eu achava que eu não conseguiria. E eu fui conversar com ele, falei para ele e para ela, eu queria agradecer a vocês, o tempo que eu fiquei aqui. A gente ainda tem uma parceria, porque tem muitos processos ainda juntos, né? Processos demoram a ser resolvidos. Eu disse para eles, mas a gente só vai ficar com esses processos até hoje. Agora, Vini, eu preciso andar sozinho. Aí ele, não, Eliane, excelente. Aí eu disse para ele, eu só tenho medo, só tenho insegurança de eu não me sentir capaz. E ele, Eliane, você é. E se precisar, eu estou aqui. Eliane, eu não vou deixar de te ajudar. E eu disse para ele, não, precisa arriscar, porque meu gasto para ir até aí está muito grande. É passagem, é comida, isso tudo em casa. Eu acabo que eu tenho uma comodidade, minha despesa é muito menor. E ele, fique à vontade, irmãos. Eu fiquei com muito medo. Eu lembro, Ana, assim, o dia foi desesperador, as semanas foram desesperadoras, e as pessoas iam me procurando, e eu pensei, meu Deus, eu vou ter que me virar sozinha agora. Vou ter que dar meu jeito. E eu lembro que a primeira petição que eu fiz inteiramente sozinha, irmãos, do começo ao final, muito insegura, antes de distribuir, eu mandei para ele. Falei, Vini, é a primeira que eu estou fazendo do começo ao fim sozinha. Porque quando tu está com alguém, irmãos, que está aqui, ó, você descansando no ombro da pessoa, tu fica, o que eu coloco aqui? O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Aí eu mandei para ele e falei, me faz esse favor, meu amigo, revisione isso para mim. Ele é muito bom de português, vê o que eu preciso consertar, o que não está. Mas sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Era outra insegurança minha. Eu falava, meu Deus, eu não sou tão boa de português assim. Comprei um aplicativo. Falei, se eu não sou, alguém vai fazer isso para mim.
Tenho que me virar, irmãos. A gente tem que aprender a sobreviver. O mundo, irmãos, não é de quem quer alguma coisa. O mundo é dos fortes. E o Senhor te chamou para ser forte. E quando eu mandei para ele, Ana, eu ainda não tinha comprado esse aplicativo. Ele olhou e falou, Eliane, falou desse jeito, por que tu mandou isso para mim? Aí eu pensei, deve estar horrível, ele deve ter pensado assim, tu tinha que ter cuidado melhor. Irmãos, ele falou para mim assim, por que você mandou isso para mim? Eliane, está perfeito, distribui isso. Está maravilhoso, garota. Irmãos, isso foi me dando coragem, mas eu só fui pegando a coragem, irmãos, porque eu fui dando passos. Dê os passos que a vida está te oferecendo. Arrisca, irmãos. A miséria não é o teu lugar, irmãos. O fundo do poço não foi feito para você morar, mas foi feito para você pegar força e emergir. E assim eu fui vivendo, irmãos. Hoje, eu faço meu trabalho sozinho. Quando alguma coisa é muito surreal na federal, que é uma esfera mais complicada, aí eu ligo para ele. Vini, mas olha como é que eu mudei a minha maneira de falar. Vini, o meu pensamento é esse. Meu pensamento é esse. Eu vou fundamentar assim. Você acha que está bom ou tem fundamento melhor? Eu não ligo mais para ele para dizer, me dá o fundamento aí. Porque, irmãos, tu tem que aprender a cavar o poço que tu quer beber a água. Não é dormindo, irmãos. Não é descansando. Eu estava lá em casa esses dias e a Mariana foi lá. E ela, Dinda, vamos tirar um dia para a gente ficar juntas, sozinha? Aí eu falei para ela, a Dinda está te devendo. Pode deixar, Mariana, eu vou colocar isso na minha agenda. Eu vou tirar um dia para ficar contigo. Aí ela falou para mim assim, pô, Dinda, a senhora só vive trabalhando. Toda vez que eu estou aqui, a senhora está trabalhando. Quando eu ligo, a senhora está trabalhando. Irmãos, eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei qual é o meu alvo, irmãos. Dormir, eu tenho a vida inteira para dormir, irmãos. Ver televisão, eu tenho o dia inteiro, a vida inteira para ver. O meu alvo, irmãos, na vida profissional é ficar cada dia melhor. E para isso não vai ser dormindo, é vencendo os meus medos. Que às vezes Deus te desafia, irmãos. Eu quero finalizar já, irmãos, mas eu preciso fazer com que entre na sua cabeça que o medo não pode te vencer. E você precisa viver novas experiências. Irmãos, o Senhor chamou a minha atenção. Fazia acho que uns 3 meses, mais ou menos. Eu estava trabalhando e o Senhor falou para mim assim, eu não quero você assim. Eu quero que você se cuide mais. Eu quero que você volte a se maquiar. Eu quero que você volte a cuidar das suas unhas. E eu quero que você troque seu guarda-roupa. Senhor, você acredita que Deus fala, irmãos? Senhor falou isso para mim. Você precisa olhar para você. Investir em você. Aí eu vou confessar o medo que eu tenho, irmãos. Eu tenho um medo que chega a ser um pavor, Angélica, de sujar meu nome. Eu tenho medo, irmãos, de pegar algo com você emprestado e não poder te pagar. Tu não tem noção. Desde os meus 18 anos eu tenho minha conta bancária, irmãos. Nunca fiquei no vermelho, nunca paguei meu cartão dividindo em parcelamento. Sempre fui responsável pelas minhas contas. Eu sou casada há 23 anos, irmão. Pode perguntar ao Henrique quanto que ele pagou uma conta minha do meu cartão de crédito. E desempregada. Mas o Senhor sempre faz chegar. Mas eu não sou inconsequente, Patrícia. Eu não compro o que eu não posso pagar. Que isso te sirva de exemplo. Irmãos, crente não compra o que não pode pegar. Crente não pega emprestado o que não pode pagar. E quando o Senhor falou isso para mim, eu falei assim, Senhor,
Não tem como eu fazer isso agora, Senhor, porque parece que não, irmãos, mas para o judiciário ainda é pandemia. Para o judiciário, os mandados de pagamentos ainda está sendo muito poucos assinados. A gente tem quase que brigar para o juiz assinar o mandado de pagamento. Só para você ter noção, irmãos, tem um mandado que eu já ganhei desde 2020, novembro. O juiz ainda não carimbou. Tu tem noção? Sentença ganha, valor líquido e certo, e o cara só não assina. Mas eu creio, irmão, se ele não assinou, é porque ainda não é o tempo de Deus para mim. Eu tenho certeza disso. E isso foi uma das minhas inseguranças quando Deus falou. E Deus falou para mim assim, eu quero que você compre. E eu quero também que você troque seu óculos. Eu peguei o meu cartão, irmãos. Peguei o meu cartão. Falei, Senhor, não tenho dinheiro, tenho um cartão. Peguei o meu cartão, fui lá para o meu quarto, Valdeir. Fui lá para o meu local de estudo, local de busca. Botei o meu cartão no chão. Joguei um paninho assim para o peso do meu joelho não quebrar ele. Botei ele embaixo do meu joelho e disse, Senhor, até hoje tu pagou o meu cartão. E se tu está mandando eu comprar, Senhor, é porque o Senhor também confia em mim. Senhor, vai ser a primeira loucura da minha vida em ti. Eu vou comprar. Irmãos, eu nunca fiz isso. Irmãos, eu comprei. E eu ia nas lojas e pá, pá, pá. Irmãos, eu tremia, mas eu dizia, eu preciso vencer isso, Senhor. Senhor, não me deixe pegar nada que o Senhor não vai pagar para mim. E arrisquei, eu fui arriscando, irmãos. Fui arriscando e fui comprando. Angélica, o Senhor já pagou tudo. O Senhor pagou tudo, irmãos. Quando foi o mês passado, irmãos, eu estava assim, já viu quando tu está na linha, segurando assim, ai, Senhor, não pode acontecer uma emergência com a minha família, Senhor, ninguém pode ficar doente, não pode faltar nada, porque eu estou no fio. Eu até comentei com a Lili, falei, Lili, eu estou numa pindaíba, que só leu, tá assim, difícil. Não tu acredita que 3 pessoas que me deviam me pagaram, irmãos? Sem eu cobrar, porque são pessoas tão especiais, irmãos, que eu falei, Senhor, tu que paga a minha conta. Se eu pedir a quem me deve, então não é o Senhor. Irmãos, as 3 pessoas me pagaram. E eu consegui pagar as dívidas que estavam no meu cartão. Então, o que eu quero dizer para você? Levanta as tuas mãos, irmão. Diga assim, eu confio. Porque o medo não vai me paralisar. O medo não vai me fazer recuar. O que Deus tem colocado no teu coração, arrisca, porque o Senhor vai fazer fluir. Pode se colocar de pé nessa noite. E essa é a palavra que eu tenho não da minha parte, mas da parte de Deus para você. Da parte de Deus para você. Ai, eu não sei por onde começa a caçar emprego. Mova as tuas pernas, saia e o Senhor te dará direções. Senhor te dará direções, irmãos. Sai com o currículo na mão, que o lugar que o Senhor quer que tu entregue, Ele vai jogar luz para você entender. Ai, pastor, eu trabalho com vendas. Eu trabalho com vendas, pastora. E está difícil. O meu irmão estava passando um momento muito difícil no trabalho dele. O Léo. As portas estavam fechadas para ele lá. E ele estava assim, não, vou logo caçar outro lugar que não está dando certo, não. Aí eu falei para ele, cuidado. Às vezes não é o local, às vezes é você. E para onde você for, espera a dispensação do Senhor. Espera a palavra de Deus para você. E eu lembro que uma das madrugadas, eu orando por ele, Deus falou para mim assim, Selma, eu estou abrindo agora uma nova porta para ele de oportunidade.
Eu estou lançando sobre as mãos dele novamente um diferencial. E eu liguei para ele e falei: Léo, Deus está dando novamente um diferencial nas tuas mãos. Se prepara, porque vai vir as clientes. E ele, irmãos, me ligou e falou: pastorinha, estou ficando cansado de trabalhar. Pastorinha, não estou nem conseguindo fumar meu cigarro. Aí eu, ai meu Deus, então manda mais, que ainda está conseguindo um pouco. Irmãos, você que trabalha por conta própria, não tenha medo do amanhã. A tua prosperidade não está no outro. A tua prosperidade está no Senhor. E aonde tu colocar as tuas mãos, abençoado será, irmãos. Quando eu vendi pizza, irmãos, teve uma época da minha vida, Angélica, acho que tu lembra, eu vendi pizza. Eu levava para o meu irmão vender. Meu irmão tem um comércio ali, eu fazia as pizzas, ele colocava, ele vendia. Irmãos, eu falo isso, mas para ti aumentar a tua fé. Irmãos, eu não estava dando conta de produzir as pizzas, porque as minhas mãos estavam doendo de tanto que eu estava vendendo no Diane. O que tu sabe fazer? Usa o que tu sabe, porque a bênção está descendo. Usa o que Deus está mandando, porque a unção está descendo. Senhor, muito obrigada por este momento, Senhor. Que eu sei que o Senhor está nos encorajando a ir além, Deus. Que as portas se abram, que a glória desça sobre nós e que a multiplicação, Senhor, nos alcance, Deus. Nos alcance, Deus. Nos alcance, Deus. Em nome de Jesus. Bota a mão assim no teu coração, ó. Diz assim, se você é homem, tu vai dizer, eu sou outro homem. Se tu é mulher, tu vai dizer, eu sou outra mulher. Eu sou outra mulher. Porque eu controlo os meus medos. Eu controlo as minhas emoções. Amém. Irmãos.